Nesse vídeo, a gente vai resolver o exercício 5 da seção 2.10 do livro de cálculo da Miri e da Div. É um exercício que ainda está trabalhando com funções que vai preparar a gente para assuntos mais complexos, como limite e derivada. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A questão 5 fala o seguinte: se f de x é igual a x² mais 2x, achar o valor dessa expressão para h diferente de zero, para a gente não ter uma divisão por zero, que seria um erro matemático, e interprete o resultado graficamente. A gente tem uma função f de x, que é uma parábola côncava para cima, porque o x² aqui, o termo que está na frente desse x², ele é positivo. E a gente vai analisar o que acontece, o que nos traz de informação essa expressão que ele está dando aqui no enunciado. Mas a gente tem esses novos termos a e h. Por que ele não usou x de novo? Geralmente, quando a gente coloca x, é uma variável e essa variável ela pode assumir qualquer valor ali do domínio. Quando a gente está colocando a ou b, uma letra minúscula, a gente está dizendo, ó, eu queria que esse a fosse qualquer valor, mas é um termo, então eu estou analisando num ponto específico e não no domínio todo. Quando a gente coloca x, a gente está olhando para o domínio todo. Quando a gente está colocando esse a, eu estou querendo olhar ponto a ponto. É quase a mesma coisa, mas tem uma diferença ali bem sutil. Esse h, a princípio, ele pode ser qualquer valor. Mais à frente, quando a gente for se aprofundando, falando de limite e derivada, esse h a gente vai pegar ele sempre muito pequeno, próximo de zero. Então, a gente está vendo qual que é a diferença desse f de a mais h menos o f de a, quando esses dois pontos estão muito próximos. Mas a gente vai começar calculando o valor dessa expressão. Então, a gente vai ter que trocar o f de a mais h, né? Trocando aqui o valor de x por a mais h. E aqui no segundo termo, apenas por a, trocar o valor de x por a. Então, a gente vai ter essa expressão aqui. Observe que eu coloquei um colchetes para separar. Essa primeira parte é o f de a mais h e essa segunda é só o f de a. Se a gente olhar aqui para o f de a gente vai perceber que eu troquei o x apenas pelo a. Então, ficou a² mais 2 vezes a, como estava aqui na expressão. Mas, nesse primeiro termo aqui, a gente tem o a mais h. Então, onde tem o x, aparece essa soma do a mais o h. E eu preciso colocar tudo isso sempre entre parênteses por causa dessa soma, porque a gente vai elevar tudo ao quadrado e a gente vai multiplicar tudo por 2. Então, sempre tomar cuidado quando for fazer essa substituição para não perder essa informação de que tem uma soma. Então, coloca parênteses. É melhor colocar parênteses a mais do que a menos ali para nossas contas e não errar ali uma operação só porque tu esqueceu de colocar o parênteses. E agora a gente vai fazer a distributiva com isso, vai operar com isso e tentar simplificar ao máximo possível. Esse termo aqui, esse primeiro, a gente vai usar o produto notável. Então, é quadrado do primeiro, que é a², 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes a, 2a, vezes h, 2ah mais o quadrado do segundo, que é h². Se não tiver muita segurança em relação a isso, põe a mais h vezes a mais h e faz a distributiva, que vai chegar nessa mesma expressão. 2 vezes a, 2a, 2 vezes h, 2h. Aí eu fiz só a distributiva. E aqui a gente só tem que ajustar o sinal. Então, ficou menos a² menos 2a. E algumas coisas agora podem ser canceladas. Esses termos que estão negativo, eles também aparecem positivo. Então, ficou esse a² a gente vai cancelar. E esse 2a também a gente vai cancelar. E a gente fica só com esses três termos. 2ah mais h² mais 2h, dividido pelo h, que a gente só está trazendo ele desde lá do início. E como todos esses termos que estão aqui no numerador, eles dependem de h, eles estão sendo multiplicados por h, a gente pode simplificar um h em cada um desses termos e ficar apenas com 2a, né? Então, eu simplifiquei esse h com esse aqui, ficou 2a. Esse h² simplificado com h fica apenas 1h, e aqui também h dividido por h vai sobrar só o 2. Então, essa expressão
tem esse valor aqui, 2A mais H mais 2. Trouxe agora aqui para a próxima etapa, que é fazer a interpretação desse resultado graficamente. E eu sei que essa expressão, então, é dada por isso, que foi o que a gente acabou de calcular. E agora a gente vai desenhar isso graficamente. Esse x² mais 2x é uma parábola côncava para cima. Quando x é zero, a função vale zero, então eu sei que vai passar ali no ponto 0, 0. E quando x é menos 2, aqui fica menos 2 ao quadrado, que é 4, mais o 2 vezes o menos 2, que é menos 4. Então, também vale zero. Significa que ela tem como raízes o menos 2 e o zero. Esse ponto aqui é o ponto menos 2 e esse aqui é o ponto 0. E a gente tem a parábola, então, aqui voltada para cima. Eu não preciso saber exatamente como é essa parábola, todos os detalhes dela. A gente só quer interpretar graficamente o que significa aquela expressão. Então, eu marquei aqui 2 pontos, tá? E tracei uma reta já. Esse ponto aqui é o ponto onde a gente tem o A. E aí, eu marco aqui na parábola e eu sei que a resposta é o f de A. Eu troquei o x por A. Então, a gente tem essa resposta. Graficamente, é assim que a gente faz para todos os valores de x. Então, quando eu pego um valor A, isso também vai acontecer. Esse outro ponto é o A deslocado um pouquinho. Eu peguei o A e somei mais um H. Então, a gente está deslocando um pouquinho esse A. E eu sei que a resposta vai ser o f de A mais H. Então, eu tenho agora as informações que eu tinha aqui no enunciado, né? Nesse problema, nessa expressão. Agora, a gente vai olhar para isso como uma equação de uma reta. Já que eu tracei essa reta, a gente vai olhar ali como uma equação de reta. O que significa? Como se relacionam esses pontos que eu marquei olhando para essa reta em roxo? Se a gente lembrar, tinha uma equação de reta que falava que o y menos o y inicial é igual a mx menos o x inicial. Então, se a gente pensar que o y vai ser o f de a mais h e o x vai ser o a mais h, o x0 vai ser a e o y0 vai ser o f de a. Quando eu olho y menos y0, eu estou olhando essa diferença aqui no eixo y. Qual que é a diferença entre f de a mais h até o f de a? Então, eu coloco essa diferença. Vai ser igual a m, que é a inclinação da reta, e esse nosso x. O nosso x, então, vai ser o a mais h menos esse a, que é o nosso x0. Tá? A diferença aqui, o tamanho que tem entre esses dois pontos. Só que aqui a gente pode cancelar esse A com esse A e a gente vai ficar com f de A mais h menos f de A igual a inclinação da reta vezes o h. Se eu passo esse h para o outro lado dividindo, significa que a inclinação dessa reta vai ser dada pela expressão que o enunciado estava me fornecendo. Então, geometricamente, essa expressão aqui, ela mede a inclinação dessa reta que passa por esses dois pontos, pelo ponto A, f de A, e pelo ponto A mais H, f de A mais H. Esse ponto A que a gente marcou, ele é genérico, mas ele pode ser qualquer número. Então, ali eu coloquei uma animação fazendo esse A variar. E a gente consegue ver que sempre vai ficar esses dois pontos e sempre vai ter essa reta. A partir de um certo momento, aqui eu vou colocar também o H variando, o H ficando muito pequeno, próximo de zero e ficando ali no intervalo de menos meio até meio. E a gente vai vendo que o ponto ele vai se aproximando do outro. Depois a gente vai estender esse conceito, essa ideia, essa expressão, aplicando um limite. E esse limite é o que nos gera a derivada dessa função f de x. E a derivada ela vai estar associada com a inclinação de uma reta. Só que é uma reta muito especial, é uma reta tangente a um ponto. Aqui a gente sempre tem uma reta secante, porque ela está passando por dois pontos aqui do gráfico. E a partir do momento que eu faço esse h ficar muito pequeno, esses dois pontos vão se encontrando. E aí a gente tem uma reta tangente.
mas isso é um assunto mais pra frente aí de derivada. E assim a gente finaliza a resolução dessa questão 5. É uma questão que já vai preparando a gente para assuntos mais futuros, como limite, derivada, especialmente derivada. E a gente já começa a perceber, né, já começa a associar o conceito de derivada com inclinação de reta, como a gente fez aqui. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.